Olá, boa tarde. Boa tarde, vocês me escutam? Isaac, boa Olá, boa tarde. tarde, Tamara, tudo bem? Tudo? Ai, que não tá conseguindo entrar, você está preocupada. Mas eu tô na sala certa, né? Sim, sala 14, né? Sala 14, aqui é sala 14, deixa eu verificar. Eu acho que é sim. Você é um artigo sobre governança? Não, deixa eu verificar aí. É sobre bem-estar, bem-estar financeiro e endividamento dos idosos. Hum, Se é Tamara, sim, tá certo. Percepção do Ah, bem-estar financeiro. É isso aqui, coisa tá boa. certo. Professor, uma pergunta. Desculpa que eu sou um pouco perdida assim das ideias. Aquela apresentação que a gente gravou no YouTube vai ser repassada ou a gente apresenta de novo aqui no ao vivo? Então, Porque que eu entendi. fica à vontade de você, se você quiser apresentar, pode ser. Ou a gente pode passar aquele som, Acho que aquele pode vídeo. passar, porque tá bem organizado, não demora tanto tempo assim. Tá bom. Tá. Tá bom. Vamos aguardar um pouco, né? Se o pessoal entrar. Tem o moderador, o debatedor, né? Que está esperando para acessar. Só esperar um tempinho, dar uns 5 minutinhos, e assim que entrar a gente começa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde.
Professor Viterval, tudo bem? Boa tarde. Tá fechado, professor. Tá fechado o áudio. O microfone. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu acho que já está completo, né? Dá para começar, né? Vocês estão enxergando minha tela, que eu compartilhei? Beleza. Então, bem-vindo a todos, né? A CMEAD 2020. Nessa sessão, teremos a apresentação de 4 trabalhos, né? O primeiro trabalho é Governança Corporativa e Instituição Financeira, um estudo da empresa brasileira. E vai ter um artigo número 43, curso da cesta básica de alimentos em Divinópolis, MG, um estudo sobre o nível de preço em 2021. Vamos ter o trabalho 444, percepção de bem-estar financeiro dos idosos, impactos da propensão ao endividamento, da preparação financeira para a aposentadoria. E, por fim, teremos o último artigo, que é um ensaio teórico, crise da Covid e mercado acionário, evidências da relação da volatilidade com hipóteses do mercado eficiente e com circuit breaker. A sessão vai funcionar assim, né? Vamos começar pelo primeiro autor, né? Vamos passar o vídeo, né? Mas se um dos autores que estão presentes agora pretende apresentar, né? E em vez de passar o vídeo, é só avisar. Vai ter o vídeo, que deveria ter no máximo 8 minutos. Em seguida, o professor Rodolfo, né, vai fazer os comentários, apresenta os comentários dele sobre o artigo. Beleza? Vamos passar para o primeiro artigo, que primeiro é... Estão ouvindo o áudio? Eu não estou vendo os comentários. Poderia confirmar para mim se estão ouvindo o áudio? Sim. Ok. Beleza. Tá. Então, eu vou passar o primeiro artigo, que não sei, é Isaac que vai apresentar ou a Isaac tá presente? Pode deixar o vídeo. Tá. Então, beleza, Isaac. Então, eu vou passar o vídeo para a gente começar. Professor, eu acho que quando tu compartilhou sem pegar ali o áudio. Tá sem O áudio não retorno está do áudio. saindo? Não. Nossa, deixa eu... Professor, você vai ter que descompartilhar a tela e voltar a compartilhar selecionando a inclusão do áudio. Tá aparecendo agora? Não, tá assim, o senhor vai ter que descompartilhar, como o colega disse, tem uma caixinha escrito áudio, alguma coisa assim. Quando o senhor compartilhar de novo, vai aparecer. Ok. Vou fazer novamente. Ok. Ok, share som, ok. Dá para ver a tela agora, né? Olá a todos, meu nome é Maria Laione. Hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Governança Tá Corporativa bom? e Restrição Financeira, um estudo da Ok. empresa brasileira, Ok. elaborado junto com os professores Vicente Crisóstomo e Isaac Brandão. A restrição financeira é uma situação em que a empresa enfrenta um aumento no custo do financiamento externo, o que pode estar associado à assimetria informacional entre os agentes e pode impactar a alocação eficiente de capital nos projetos de investimento da empresa. A governança corporativa tem sido apontada como um mecanismo capaz de interferir favoravelmente na comunicação da empresa com o mercado de financiamento. Um bom conjunto de práticas de governança corporativa sinaliza para o mercado a atenção da empresa com as suas políticas de investimento e de financiamento, assim como o cuidado com a gestão da empresa e o alinhamento de interesses entre propriedade e gestão, que pode facilitar o acesso ao financiamento externo. Em síntese, o que é argumentado nessa pesquisa é que melhores práticas de governança corporativa podem contribuir para o acesso das empresas brasileiras ao financiamento externo para realizar investimentos, tendo-se assim a redução da restrição financeira.
A questão de pesquisa de trabalho é: qual a influência da qualidade da governança corporativa sobre a restrição financeira enfrentada pelas empresas brasileiras? Já o objetivo geral é examinar a relação entre a qualidade da governança corporativa e a restrição financeira enfrentada pelas empresas brasileiras. O referencial teórico aborda inicialmente a relação entre investimento, financiamento e restrição financeira. Quando uma empresa opta por utilizar o fluxo de caixa para financiar seus investimentos, ela está indicando para o mercado que pode estar enfrentando dificuldades em acessar as fontes externas de financiamento, que caracterizam a situação de restrição financeira. De modo que empresas com maior sensibilidade positiva do investimento ao fluxo de caixa são consideradas restritas financeiramente. Também há trabalhos que apontam que, além da sensibilidade positiva do investimento ao fluxo de caixa, altos níveis de dívida afetam negativamente o investimento. O Brasil apresenta características como a alta concentração de propriedade que podem levar a uma situação de restrição financeira. Nesse cenário, temos a primeira hipótese da pesquisa. As empresas brasileiras encaram restrição financeira, a qual pode ser observada pela relação positiva do investimento ao fluxo de caixa e pela relação negativa entre a dívida e o investimento. A segunda parte do referencial teórico trata da adoção de boas práticas de governança corporativa, em que um dos benefícios que essa adoção pode exercer é a diminuição da restrição financeira através da melhoria da capacidade da empresa em acessar o financiamento externo. Em mercados emergentes, como é o caso do Brasil, há a expectativa de que a governança corporativa tenha um papel relevante na melhoria da capacidade da empresa de captar recursos externos. Assim, foi elaborada a segunda hipótese, que afirma que a qualidade do sistema interno de governança corporativa é capaz de mitigar as restrições financeiras encaradas pela empresa, o que pode ser observado pelo efeito moderador do nível de adoção de práticas de governança corporativa negativos sobre a relação entre investimento e fluxo de caixa e positivos sobre a relação entre investimento e dívida. A amostra é formada por empresas brasileiras listadas na B3 que publicaram um formulário de referência no período de 2010, ano em que as empresas iniciaram a divulgação desse relatório por exigência da CVM, a 2019, e que tinham todos os dados necessários disponíveis na Economática. A pesquisa não inclui os anos de 2020 e 2021 devido ao possível efeito que a pandemia causada pela Covid-19 pode exercer nos dados econômico-financeiros. Além disso, foram excluídos da amostra empresas do setor financeiro devido a especificidades relacionadas à estrutura de capital que podem distorcer os resultados da pesquisa. A amostra final contemplou um painel desbalanceado de 124 empresas e 1.142 observações. O modelo 1, baseado na equação de Euler, é composto pela variável dependente, investimento atual, e as variáveis independentes, investimento passado, investimento do período anterior ao quadrado, fluxo de caixa, output, dívida da empresa em sua forma linear e quadrática, com o objetivo de identificar uma possível relação de um investido entre o investimento e o endividamento. O subscrito I refere-se à empresa e o subscrito T refere-se ao período. Também foram considerados os termos de erro associados a efeitos específicos da empresa e do tempo, além do termo de erro aleatório. No modelo da equação 2, as variáveis explicativas da equação 1 são usadas para a criação de variáveis cruzadas, que são resultado da multiplicação entre cada uma das variáveis explicativas e a variável que mede a qualidade da governança, QGC. Estas variáveis cruzadas são capazes de exibir o possível efeito moderador da qualidade da governança sobre cada variável do modelo. O IQGC é composto por 7 categorias ou dimensões, cada uma com diferentes tipos de práticas de governança corporativa, cujo total são de 28 práticas. Os modelos econométricos foram estimados utilizando o método dos mínimos quadrados generalizados para dados em painel. Para testar as diferenças entre os coeficientes das variáveis fluxo de caixa, dívida linear e não linear, foi realizado o teste T. E para testar a presença de uma relação quadrática invertida, no investido, entre o investimento da empresa e o endividamento, foi realizado o teste U. Como teste de robustez, acrescentou-se o Q de Tobin entre as variáveis independentes dos modelos das equações 1 e 2. Na tabela 1, são apresentados os resultados da estatística descritiva das variáveis do estudo. O investimento médio anual é de aproximadamente 12%, mas o alto coeficiente de variação e os valores mínimos e máximos dessa variável indica elevada heterogeneidade entre as empresas analisadas. A média da qualidade da governança corporativa é de 0,59. A dimensão direitos e circulação de ações apresentou o maior valor médio, 0,75, e a dimensão Assembleia Geral Ordinária com média de 0,24 corresponde às práticas menos adotadas pelas empresas da amostra.
Na tabela 2, a coluna 1 corresponde ao modelo básico da equação de Euler e a coluna 3 corresponde ao modelo no qual as variáveis independentes são moderadas pelo índice de qualidade da governança corporativa. Já as colunas 2 e 4 são extensões das equações das colunas 1 e 3 que incorporaram o Kate-Tobin. Os resultados apontam que as empresas brasileiras encaram a restrição financeira, conforme pode ser observado no modelo da coluna 1, através da relação positiva e significativa entre as variáveis fluxo de caixa e investimento. O resultado importante da coluna 3 é a associação positiva entre o investimento e o endividamento moderado pela qualidade da governança corporativa. Conforme sugerido na hipótese 2, a melhor qualidade do sistema de governança pode melhorar a capacidade da empresa de financiar-se usando dívida. Um resultado adicional é a presença de uma relação não monotônica entre o investimento e a dívida, o que significa que a dívida é benéfica para o investimento empresarial até certo ponto. Após isso, a dívida passa a exercer um efeito negativo sobre o investimento. A tabela 3 exibe as estimações dos modelos alternativos ao modelo da equação 2, em que as dimensões do índice de governança foram avaliadas com o objetivo de verificar se há alguma dimensão que tem potencial maior ou menor para reduzir a restrição financeira. A tabela 3 é dividida em dois painéis, um sem o Kate-Tobin e outro com o Kate-Tobin. Os resultados apontam que existem duas dimensões que têm mais relevância na redução de restrições financeiras na empresa brasileira. A dimensão 1, que se refere à composição do Conselho de Administração, e a dimensão 4, relacionada às práticas da diretoria executiva. No painel A, observa-se um efeito positivo da dívida moderada pelas dimensões 1 e 4 sobre o investimento. Para o painel B, que inclui o Kate-Tobin, os resultados quanto ao efeito moderador das dimensões de governança são os mesmos do painel A. Os resultados indicam a presença de restrição financeira, observada pela dependência de geração de fundos internos para realizar investimento. Também foi observado que a qualidade da governança corporativa é capaz de facilitar o acesso ao financiamento externo. As categorias de composição do Conselho de Administração e práticas da diretoria executiva mostraram-se mais relevantes na diminuição da restrição financeira. Foi observado que o excesso de dívida pode ser prejudicial para o investimento empresarial, mesmo nas empresas com qualidade de governança corporativa superior. Para futuras pesquisas, sugere-se a ampliação do índice de governança com a inclusão de outros mecanismos internos e externos, além da ampliação da amostra do estudo, incluindo empresas de 2 ou mais ambientes institucionais. Essas são as referências para essa apresentação e muito obrigada. Bom, acabamos de ver a apresentação do primeiro artigo, né? Com o título Governança Corporativa e Instituições Financeiras, um estudo das empresas brasileiras. Agora eu vou passar para o professor Rodolfo, né, para apresentar suas considerações. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Desculpe um pouco do meu atraso. Tive um probleminha aqui com o Zoom, mas deu tudo certo. Conseguimos entrar aqui. Bom, primeiramente, no trabalho dos autores, eu parabéns pela ideia do trabalho. É importante. Eu gosto bastante dessa parte de estudo de restrição financeira, quando se envolve alguns outros aspectos, como vocês fizeram, essa correlação com governança é importante. Eu tenho alguns comentários em si para fazer, alguns questionamentos até para vocês, de certa forma, tirarem algumas dúvidas, até porque a gente sabe que muitas vezes o trabalho nosso, um artigo não se limita às 15, 16 páginas do que o SEMEAD pede, tem um pouco mais, aí a gente precisa fazer alguns cortes, algumas partes são excluídas. Aí, nesses aspectos, para a gente comentar em si. Primeiramente, eu gostei muito do texto de vocês, parabéns. Está muito bem escrito, bem estruturado, com uma lógica de explicação. A questão das referências também está muito bem referenciado, tanto com artigos aqui nacionais e internacionais, dentro do que a gente espera da questão dos artigos mais recentes, tentando trazer um pouco mais da teoria mais nova e achados diferentes. Até porque depois, acredito que vocês vão pensar numa publicação numa revista e isso depois vai ser cobrado, vai ser, de certa forma, pedido. E já que vocês já estão com isso em mente, pensando, é importante já depois ficar atento. O que eu ia perguntar, principalmente, que me chamou muita atenção, porque é uma parte que eu pesquiso e tenho bastante interesse, quando a gente trata um pouco de restrição financeira, existem alguns estudos muito importantes de alguns autores que tratam disso. Dá exemplo aqui do Almeida, do Campelo, do Eschbach, no artigo dele do Journal of Finance famoso. Tem um artigo também do Campelo, do Graham e do Harvey, também muito famoso, que tratam justamente de dois pontos que me chamaram a atenção do porquê eu não entendi que vocês não colocaram esses elementos na regressão de vocês. A questão do caixa em si
e a questão em si dos momentos de crise, ou seja, a variável crise, então, nos modelos em si. Por que eu comento sobre essas duas variáveis? Primeiramente, quando a gente fala um pouco da questão do caixa como um todo, há alguns estudos que mostram que a questão de liquidez, ou seja, da baixa liquidez de um caixa, de uma empresa, muitas vezes pode estar relacionada com os altos custos que ela tem da questão pelas restrições financeiras em si. Então, muitas vezes ocorre que quando as empresas estão em restrição financeira ou sabem que vão entrar em restrição financeira, muitas vezes um dos principais indicadores disso começam a ser movimentações dentro do próprio caixa da empresa. Ou retenção sobre alguns aspectos em si, a gente consegue muitas vezes visualizar sobre alguns pontos nesse aspecto. E quando eu falo da questão da crise em si, muitas vezes, é pelo aspecto do quê? Que em determinados momentos, a variável crise, sim, impacta alguns setores da economia, justamente para criar movimentos contrários ao esperado, justamente criando, de certa forma, adversidades e restrições, muitas vezes, para aquela empresa. Não pelas questões da empresa, pelo aspecto que a gente vê contábil da empresa, mas pelo aspecto econômico do próprio ambiente. Então, assim, não sei se vocês pensaram, foi uma escolha de vocês, de não utilizarem ou como variáveis de controle ou como próprio do modelo, essas variáveis como crise e a questão do cash hold, né, o saldo de caixa. Se vocês quiserem comentar as perguntas, não tem nenhum problema. Pronto, professor Rodolfo, boa tarde a todos. Sobre o caixa, a gente usou, essa é uma dissertação da Laiane, ela usou um modelo já prévio que não tinha o caixa, então ela aproveitou um modelo original que já tinha o caixa. Até uma sugestão boa, já anotei a do caixa para a gente tentar incluir, né? Embora às vezes a gente sabe que o caixa, no final do ano, a empresa faz alguma maquiagem para aumentar ou para diminuir, né? Então, mas é legal incluir para a gente ver se tem algum tipo de relação com o investimento. E com relação ao período de crise, aí já fica um pouco mais complicado, porque aí nós controlamos por ano, né? E aí o período de crise já está dentro dessa variável aí de controle de ano. Não, ok, perfeito nesses dois pontos, entendi. Eu vi aqui mesmo que ela pegou já um modelo baseado no trabalho do Cristómono, né, do Lopes e do Gonzalez, eu vi aqui. Mas, assim, eu acho que vale repensar, vale pensar, quem sabe, o caixa até como uma inclusão nova, algo inovador no próprio modelo em si, para ver se tem alguma relevância ou não. Caso não tenha, também não tem nenhuma preocupação em si. Outro ponto que me chamou a atenção aqui foi a questão que vocês utilizaram da questão do investimento, definindo ele como os bens de capital em si, né? como variável dependente dividido pelo ativo imobilizado. É uma questão de dúvida e questionamento meu, porque eu trabalho também com a questão de investimento e estou trabalhando com uma variável chamada expectativa de investimento. E quando eu falo dessa variável chamada expectativa de investimento, para mim, dentro das empresas, essa expectativa de investimento entraria muito no que a gente entende como alguns aspectos, tanto de curto quanto de longo prazo para a empresa. E aí eu estou falando de working capital, estou falando de CAPEX, estou falando de P&D e estou falando até do próprio CAD-TOBIN, que em alguns momentos a gente pode utilizar isso como uma proxy de investimento. Quando vocês pensaram em pegar essa variável de investimento aqui, vocês chegaram a pensar em fazer essa divisão entre o que é curto, o que é longo prazo, agregar de uma forma mais completa, tentar pegar outras proxies para ver se, de certa forma, dava um melhor resultado nesse ponto em si? Não, de fato, a gente não fez nenhum outro teste de robustez para verificar se outras proxies de investimento teriam outros resultados, né? A gente pegou os dados já do modelo, como você já sabe, do modelo original, a proxy que eles utilizaram, e a própria Laiane, que é a autora da dissertação, ela já pegou do modelo original e trouxe para cá. É até uma sugestão boa a gente procurar outras formas de calcular a variável dependente. Fica assim, como a critério de depois você e ela, né, os outros autores, conversam, vejam se é viável ou não, para conversar e tentar chegar nesse consenso se vale fazer um teste de robustez com uma outra variável proxy ou algo semelhante em si.
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou trabalhando dentro da minha tese esse aspecto de expectativa de investimento das empresas, e eu estou vendo que se utiliza não só o indicador tradicional que a gente analisa de investimento, se utilizam muitas proxies, se utilizam algumas junções entre próprios indicadores, e cada uma meio que quer criar uma forma de entender o cálculo do investimento por algum modelo em si, por algum método. Por isso que eu perguntei, justamente para ver se houve essa preocupação ou se houve essa ideia, assim, mas, assim, você já me respondeu, tá claro, acho que vale depois pensar pela questão de efeito de robustez depois, né? Eu acho que, deixa eu ver se eu tenho mais alguns comentários dos principais que eu tinha colocado aqui. Eu acho que era basicamente os principais que eu tinha, basicamente eram esses que eu tinha de questionamento, que eu tinha de dúvida, que eu gostei bastante do trabalho em si. Se mais alguns dos presentes quiser comentar, o próprio professor do Terval, se quiser comentar alguma coisa, ter alguns questionamentos, passo a palavra, aí sem problemas. Tá faltando só um minuto, né, para terminar a discussão. Isaac, eu parabenizo vocês pelo artigo, realmente é um artigo muito importante, né? E essa relação com instituição financeira e governança corporativa tem muito apelo, porque tantas pesquisas, né, feitas sobre governança corporativa, toda vez que tem alguma perspectiva diferente, sempre é bem-vindo. Dois comentários que eu gostaria de fazer. Primeiro, as hipóteses do estudo estão muito longas, né, muito grandes. E aí, a sugestão que eu faria para você, para submissão em uma revista, é tentar deixar as hipóteses, né, mais direto, né, porque fica meio confuso. Se vocês pudessem, pelo menos, ajustar, tipo, relação entre governança corporativa e instituição financeira, né? Há uma relação positiva, né? Porque não precisa explicar por que essa relação, porque você já discutiu na literatura. Então, a hipótese pode entrar direto na hipótese para ficar mais direto. E como vocês estão estudando crise, eu acho que talvez seja por causa do período que o artigo foi escrito, mas eu aconselharia bastante que considerar os anos 2020 e 2021, porque é crise, né? Porque se você está estudando crise, pandemia é uma crise sanitária, de fato afetou bastante a empresa, né? Então, isso até pode gerar um viés, né? Então, se você está estudando crise, porque talvez criar uma variável dummy para sentir o efeito da crise, da pandemia, né, nessa relação, para ver como isso afeta a instituição financeira da empresa, né? Mas, de modo geral, parabéns pelo trabalho, né? Foi muito bom, eu gostei bastante, né? E eu acho que, como o tempo acabou, no final, pessoal, de todos os trabalhos, quem tiver comentário pode fazer no final, né? Só para a gente respeitar o tempo de discussão para cada artigo. Parabéns. E vamos direto para o segundo trabalho, né, que seria apresentado, que o título é Custo da Cesta Básica de Alimentos em Divinópolis, MG, um estudo sobre o nível de preços em 2021. De autoria de Wagner Ferreira de Almeida, Jefferson Thompson Pimenta, e eu vou compartilhar o vídeo. Não sei se vocês preferem o vídeo ou apresentar direto. Jefferson ou quem está presente? Pode passar o vídeo, por gentileza? Tá bom. Olá, meu nome é Wagner e vou apresentar para vocês o trabalho O Custo da Cesta Básica de Alimentos em Divinópolis, Minas Gerais, um estudo sobre o nível de preços em 2021. Inicialmente, destaco que esse trabalho ele é fruto de um projeto de extensão do Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicos Sociais da Faculdade UNA Divinópolis. Bom, contextualizando, a cesta básica de alimentos ela foi um conceito criado através do Decreto-Lei 399 de 1938 e ela é entendida como conjunto de produtos essenciais e suficientes para alimentar o trabalhador adulto durante um determinado período de tempo. E o seu levantamento é um importante instrumento para poder estimar a inflação e o seu impacto no poder de compra da população.
Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é realizar uma análise do custo da cesta básica de alimentos no município de Divinópolis no período de janeiro a dezembro de 2021. E, para isso, alguns objetivos específicos também foram definidos. Dentre eles, verificar as variações ocorridas no custo da cesta durante esse período, demonstrar a participação da cesta básica em relação ao salário mínimo, apresentar o número de horas necessárias a ser trabalhadas, estimar o valor do salário mínimo necessário, bem como comparar o custo da cesta básica em Divinópolis com a capital Belo Horizonte. Esse estudo ele se justifica uma vez que o município ele não conta com um acompanhamento de preços, né, de maneira mensal, além da possibilidade de permitir o desenvolvimento de estratégias que preservem o poder de compra da população. Além, é claro, né, de manter a estratégia e a função extensionista da instituição. No que diz respeito ao referencial teórico, nós colocamos os principais elementos que embasaram o desenvolvimento do trabalho. E o primeiro deles foi a inflação, definida por muitos autores, né, como fenômeno que representa o aumento dos preços gerais de uma economia durante um determinado período de tempo. Além disso, nós mostramos um panorama da inflação no Brasil em 2021, no qual apresentamos os principais índices de preços, sendo o IPCA e o INPC, né, e como que esses índices se comportaram ao longo de 2021, bem como definimos os conceitos de cesta básica nacional, de acordo com o Decreto-Lei 399 de 1938, né, que é calculada mensalmente pelo DIEESE, bem como exploramos o método DIEESE, que é o método de coleta que nós adotamos para o município em questão. No que diz respeito à metodologia, né, o delineamento da pesquisa ele se deu através de um estudo de caso realizado no município de Divinópolis, através dos levantamentos realizados pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa Econômica Social da UNA Divinópolis. Isso no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022. A pesquisa ela pode ser caracterizada do tipo bibliográfica, documental e descritiva, né, quanto à sua realização, e além disso, nós utilizamos o método DIEESE de acordo com o Decreto-Lei 399 de 38, e ela foi dividida em 3 etapas. A primeira consistiu no levantamento dos preços, né, no qual nós levantamos 13 itens em 8 supermercados diferentes com representatividade no município, sempre nas terceiras semanas do mês. Os preços eles foram coletados diretamente nas prateleiras e foram levadas em consideração 3 marcas diferentes. Após esse levantamento, os dados eles foram tabulados, analisados e a divulgação se deu na forma de boletins. Chegando nos resultados da pesquisa, como Divinópolis é uma cidade de Minas, né, ela se enquadra, então, na região 1, definida pelo Decreto-Lei 399 de 38. E aí nós podemos observar quais são os 13 itens pesquisados, bem como a quantidade de cada um desses itens suficientes para a alimentação de um trabalhador adulto. De modo a resumir os principais resultados encontrados e respondendo aos objetivos específicos da pesquisa, essa tabela ela mostra para nós a variação mensal no custo da cesta básica em Divinópolis. Nós observamos o menor valor no mês de fevereiro e o maior valor no mês de dezembro. Durante o ano, uma variação de 16,2%. Em comparação ao salário mínimo, que no ano de 2021 era de R$ 1.100, nós podemos observar o quanto o custo da cesta básica consumia do salário mínimo bruto e líquido dos trabalhadores. De acordo com os dados da pesquisa, na média anual, 41,8% do rendimento bruto e 45,2% do rendimento líquido foi comprometido com a cesta básica alimentar. Nós podemos verificar também o número de horas que o trabalhador divinopolitano teve que trabalhar para adquirir os itens dessa cesta, né, de 90,39 horas em janeiro para 105,06 horas em dezembro. Nós também buscamos calcular aí, apresentar qual seria o salário mínimo, né, considerado necessário para a população. E em todos os meses, a gente pode observar que o valor mínimo necessário, ele extrapolou 3 vezes o mínimo vigente para a época. Bom, chegando às considerações finais desse trabalho, né, que teve como objetivo
levantar o custo da cesta básica de alimentos em Divinópolis durante o ano de 2021, nós podemos observar que durante os 12 meses aí apresentou uma variação de 16,22%, sendo o pico no mês de dezembro, e nesse mês o valor da cesta básica ele foi superior a 40% do salário mínimo líquido vigente naquela época, e também foi o mês que mais demandou horas de trabalho do trabalhador, 105 horas e 4 minutos. Quando a gente traz à tona a inflação oficial de 2021, juntamente com o aumento do custo da cesta básica, né, isso nos permite inferir que houve, né, uma diminuição no poder de compra do trabalhador. Na média anual, o salário mínimo em Divinópolis deveria ter sido na casa de R$ 3.800. E um outro objetivo que a gente atende também foi comparar o valor da cesta básica no município com a capital mineira. E a gente percebeu que em Divinópolis o custo médio da cesta básica ele foi menor em relação à capital, porém ambos apresentaram a mesma tendência de comportamento durante todos os meses, seja de alta ou seja de baixa. Por fim, né, a gente deixa ressaltado que o estudo ele apresentou as suas limitações, né, dado o recorte metodológico que foi adotado, e em função dessas limitações, a gente deixa a sugestão de novos estudos para que novas abordagens, ampliação dos municípios a serem pesquisados, a separar, né, os itens que compõem a cesta básica individualmente, né, a gente deixa esses estudos como possibilidades futuras para que outros aspectos possam vir a ser abordados. Estas foram as principais referências que nós utilizamos na construção do trabalho e nós agradecemos pela apresentação. O trabalho do Wagner, né? E eu vou passar para o professor Rodolfo, né, para trazer suas considerações. Wagner, primeiramente, parabéns para você e para o grupo de trabalho, viu? Porque é fundamental quando a gente faz um projeto de extensão que a gente consiga depois transformar aquilo num artigo para ser publicado também. Eu acho que é muito válido isso, viu? Eu digo porque eu estou também onde eu sou professor substituto no Instituto Federal aqui do Paraná, e eu estou também num projeto de extensão, e o nosso objetivo final com o projeto de extensão é, ao longo, depois também transformar ele num artigo para ser publicado como uma resposta também do desenvolvimento do projeto em si. Então, parabéns para vocês por esse aspecto em si. Os pontos que eu queria comentar aqui com você, Wagner, no sentido de tentar melhorar o artigo justamente por uma publicação depois num periódico. E a sua utilização desse artigo num periódico, ele vai entrar tanto em artigos que podem ser da parte de finanças comportamentais como um todo, como também em artigos da parte da administração pública, como a parte de políticas públicas. Eu acho que cabe também essa temática. Vocês poderiam até explorar isso um pouco mais também no próprio artigo também, esse aspecto, porque o seu trabalho dá muito bem nessa interdisciplinaridade entre finanças comportamentais, finanças como um todo, e essa parte de políticas públicas, né? O que eu ia comentar, primeiramente, que me saltou os olhos, e eu entendi depois, e entendi que aqui no Brasil são raros mesmo os artigos, principalmente na parte de finanças, que trazem estudos, principalmente sobre a questão de cesta básicas. Eu achei muito poucos artigos, mas eu vi que esses artigos não estavam nas referências que vocês colocaram aqui no trabalho, e eu acho que talvez seja válido vocês darem uma olhada nesses. São artigos, alguns de congresso, são artigos, alguns outros de periódico. E acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada e dar uma revisada, justamente para comparar os próprios resultados de vocês com outros trabalhos, porque a maioria desses outros trabalhos também busca analisar a questão da cesta básica num período de tempo diferente do de vocês, em alguns municípios espalhados pelo Brasil também. Então, acho que vale a pena dar essa conferida, dar essa analisada, até para complementar e para dar uma robustez no trabalho de vocês, com questões de trabalhos científicos que estão sendo também trabalhados nessa área para suportar um pouco mais. Okay? Eu acho que esse ponto também é importante. Já falando um pouquinho sobre a parte que vocês fazem aqui das análises em si, eu achei muito detalhado e bem aplicado os gráficos e tabelas que vocês colocam. Acredito que vocês tenham até mais pela quantidade de informações que vocês têm gerada disso, mas pela questão de limitação do trabalho, ficou limitado, acho que talvez algumas informações em si.
O que eu ia colocar para vocês aqui, eu acho que vale a pena, quando você fala aqui na metodologia, que vocês compararam as cestas básicas em 8 principais supermercados do município, né? Eu acho que vale, se é que vocês já não fizeram, fazer também uma tabela comparativa do valor do preço de cada um desses produtos nos 8 supermercados que vocês fizeram essa análise, essa cotação, para cada produto. Até para mostrar a questão de diferença de preço dentro do próprio município entre cada um desses produtos em si, né? E dentro desse quadro, dessa tabela comparativa, vocês podem até fazer também a participação relativa de cada item, conforme a variação mensal que teve, né? Tanto do produto encontrado com menor preço, aquele mesmo produto encontrado por um maior preço, entender essa variação de preços entre os produtos em si, dentro desses 8 supermercados. Acho que vale essa comparação até para dar uma enriquecida no trabalho, para ver como que há, de certa forma, pode haver grandes discrepâncias ou não de preços de produtos muito similares, né, para não dizer iguais, dentro da própria cidade em si, né, dependendo do tipo de supermercado e tudo mais. Aí entra outros aspectos de localização de supermercado e tudo mais. Eu acho que valeria a pena esse comparativo com essas tabelas também, viu? Outro ponto aqui que eu colocaria, que aí, assim, é para vocês questionarem, para vocês verem dentro do próprio grupo se seria viável ou não. Estender depois essa pesquisa, esse projeto, para as cidades vizinhas aí da região de Divinópolis, né, que vocês fizeram o estudo, até para ver justamente o impacto que tem, justamente, não só na cidade de Divinópolis, mas nas regiões próximas ao município em si. Talvez seja vantajoso também fazer uma análise desse projeto, tentando estender mais, claro, se for viável, se o projeto já não estiver finalizado e tudo mais, para entender esses aspectos sobre a questão da região vizinha, se tem um impacto na questão da cidade de Divinópolis em si. Outro ponto que eu gostei muito do seu trabalho que vocês fizeram, a análise, é justamente de mostrar a questão da quantidade de horas a mais que os trabalhadores precisaram trabalhar para cumprir o tal valor esperado que seria para cada cesta, né? Eu acho que esse número traz um impacto muito visível e claro de como que seria a necessidade de aumento de trabalho das pessoas em si no dia a dia. E, para finalizar, eu acho que também seria importante, vocês mostram aqui no gráfico 4, a participação da carne de primeira na composição da cesta básica, que ela foi a de maior impacto, né? Ou seja, o produto que teve maior impacto dentro de janeiro a dezembro de 2021, ela que foi o produto que mais impactou na porcentagem referente à composição da cesta básica. Eu acho que valeria a pena também tentar trazer de uma forma mais sintética ou até escrita em texto ou em tabela, a participação dos demais produtos também. Eu sei que para esse trabalho talvez for reduzida a quantidade, mas acho que seria importante também trazer essa composição para a gente entender os demais produtos em si que compõem, né? Vocês mencionaram 13, né? Com a carne fica 1, acho que talvez seria importante mostrar os demais também para a gente ter uma visão geral, mas, assim, de comentários, o que eu podia fazer no seu trabalho, tentar contribuir a isso. Eu gostei bastante desse projeto que vocês fizeram, dessa transformação. Eu acho que vale a pena, sim, explorar um pouco mais dessa questão que eu disse, da questão de políticas públicas, incluir essa temática também no artigo. Acho que fica interessante, mais interessante também. Professor Terval, se quiser fazer alguns comentários. Sim, beleza. Obrigado, Wagner. Parabéns pelo artigo, realmente, né? É muito bom quando você tem um projeto de pesquisa e extensão, transformar isso em artigo, né? E para publicação, isso é muito bom, né? Isso para mostrar de fato o resultado que esse trabalho permitiu. Eu acho que o professor importantes, né? A única coisa que eu acho que eu vou reforçar é essa questão do arcabouço teórico, né? É certo que é um projeto de pesquisa, de extensão, mas não referenciou a teórico para a futura publicação, né, em revista, acrescentar um pouco de arcabouço teórico para dar uma base teórica, né, para essas discussões que vocês vão fazer.
muito bom também observar se, pelo menos, se encontrar algum artigo, né, alguns artigos que abordam esse tema, para poder comparar os resultados, né, que vocês têm, de fato. E eu acho que são os pontos importantes. E aí falta um minuto, não sei se tem alguém mais que queria acrescentar alguma coisa, algum comentário a mais. Eu gostei, parabéns pelo trabalho também. Tá? Então, Oi, está me ouvindo? opa. Desculpa. Não, eu gostei muito do trabalho, eu achei bacana essa Sim, abordagem. pode falar. Tá, desculpa. Essa abordagem de olhar a questão da cesta básica, é uma coisa que é muito importante, principalmente no nosso país, né? E realmente eu também não vejo tantos estudos assim. Então, só por isso o trabalho já tem um grande mérito, né? E uma questão também que eu posso estar enganada, mas eu não percebi no trabalho, acho que assim, seria uma contribuição talvez para um estudo futuro, entender talvez, ou pelo menos identificar quais fatores que influenciam essas diferenças de preços das cestas básicas, por exemplo, de Divinópolis e Belo Horizonte, e também, como o professor Rodolfo falou, com outras cidades também, se isso tem um impacto também grande nesse estudo ou não, assim, porque a inflação ela é a mesma para todo mundo, mas assim, outros fatores que podem ter provocado diferença de valores da cesta básica e os salários também, você só basou em um salário mínimo, né? A referência, né? Mas eu não sei se teria, eu estou perguntando, eu não sei, né? Se teriam outros fatores que influenciariam nesse valor, né? Por que é diferente, às vezes, o valor em BH e em Divinópolis? Só para identificar, eu acho que daria mais um enriquecimento para o trabalho, que já está bem bacana, o tema é bem bacana, parabéns. Obrigado, pessoal, pelos comentários, né? Agradeço aos professores aí. De fato, né, é um trabalho incipiente, a gente sabe das limitações, né, que o trabalho tem, e a gente está, inclusive, estudando, né, para 2023, a reabertura do projeto, e todas essas considerações, né, que vocês colocaram estão na nossa pauta, para a gente poder melhorar e desdobrar isso daí futuramente, sim. Mas muito obrigado pelas considerações. Tá, então, obrigado, pessoal, pelas contribuições, né? Vamos passar para o próximo trabalho, que é o artigo 444, né? Percepção de bem-estar financeiro dos idosos, impactos da propensão ao endividamento e da preparação financeira para a aposentadoria. Eu não sei quem vai apresentar, se quem está aqui é o Tayane, é de autoria da Tayane, Tamara, Kelmara e Aureliano. Quem vai apresentar? Vai ser o Eu vídeo. vou passar o vídeo. Isso aí, Tá vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Tamara e hoje eu vou apresentar o trabalho que está intitulado como Percepção de Bem-Estar Financeiro dos Idosos, Impactos da Propensão ao Endividamento e da Preparação Financeira para a Aposentadoria. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela Tayane, por mim, pela professora Kelmara, pelo professor Aureliano e pela professora Anne. Nossa introdução. O envelhecimento populacional vai se tornar a transformação social mais significativa do século, conforme a ONU. Em 2050 existirão mais idosos do que pessoas abaixo de 15 anos. Nessa perspectiva, o idoso ele vem sendo alvo também das políticas de crédito devido sua expressividade. Por isso que estudar o quanto eu usei divididos mais que conforme a CFPB, o bem-estar financeiro ele está relacionado a como o indivíduo cumpre suas obrigações atuais e em curso, com confiança no futuro e capaz de escolhas que o permitem desfrutar a vida. Então esse trabalho está baseado nisto, em como o idoso se preparou para a aposentadoria ou está se preparando, porque nem todos os idosos estão aposentados, como isso impacta na percepção de bem-estar financeiro e como isso também está como a propensão ao endividamento também está impactando na percepção de bem-estar financeiro.
Nosso referencial teórico. Como eu falei anteriormente, o tema central dessa pesquisa é a percepção de bem-estar financeiro e como a propensão ao endividamento e a preparação financeira para a aposentadoria estão impactando nesse sentido. Então, nossa hipótese 1 é a propensão de endividamento impacta negativamente na percepção de bem-estar financeiro. Ou seja, quanto mais o indivíduo se vê endividado, pior é a sua percepção de bem-estar financeiro. Nossa segunda pesquisa é a preparação financeira para a aposentadoria na percepção de bem-estar financeiro. Ou seja, o indivíduo é aquele que vê que se preparou de maneira positiva, de maneira satisfatória para a aposentadoria, ele apresenta uma percepção de bem-estar financeiro maior. E nossa terceira hipótese, terceira e última, é que a propensão ao endividamento impacta negativamente na preparação financeira da aposentadoria. Ou seja, aquele indivíduo que foi acumulando durante todo o ciclo da vida dívidas, ele não conseguiu se preparar financeiramente para a aposentadoria. Nesse sentido, nosso modelo de pesquisa que foi validado, que foi construído, é esse modelo teórico, onde o H1, que expliquei anteriormente, a propensão ao endividamento vai impactar negativamente na percepção de bem-estar financeiro, a preparação financeira da aposentadoria vai impactar positivamente na percepção de bem-estar financeiro e a propensão ao endividamento vai impactar negativamente na preparação financeira para a aposentadoria. O nosso método, nós utilizamos uma pesquisa survey, onde nosso público-alvo foram todos os idosos com idade de 60 anos ou mais, independente de estarem aposentados ou não. Porque conforme o Estatuto do Idoso, o indivíduo, quando ele possui 60 anos ou mais, ele já é categorizado como idoso. Essa pesquisa foi aplicada presencialmente, foram questionários impressos, seguindo todos os conceitos do Comitê Ético, e foi elaborada em residentes do Brasil. Foi realizado um questionário do tipo Likert, onde foi escala de 1 a 5, e eles tinham que marcar o quanto aquela afirmação se adequava à sua vida. Os instrumentos utilizados para percepção de bem-estar financeiro, usamos a escala de PBF, que ainda não foi publicada, provisão de endividamento, a escala da Braga e Veludo, e da preparação financeira para a aposentadoria foi desenvolvida pelos autores, bem como a escala de perfil. E aqui os nossos resultados. Primeiro, passei aqui, nós conseguimos entrevistar 885 idosos entrevistados, como eu falei, independente de estarem aposentados ou não. A maior faixa etária foi 444 indivíduos entre 60 e 67 anos. Eles são, em sua maioria, aposentados, do sexo feminino, brancas, com curso técnico, ensino fundamental ou completo ou incompleto. Elas possuem moradia própria. A renda mensal própria é de R$ 1.100 a R$ 4.400. Elas não utilizam crédito consignado. Elas têm a percepção que gastam menos do que ganham. Eram ou são funcionárias públicas ou empregadas assalariadas. Ficou a margem bem baixinha ali de diferença entre um grupo e outro. E elas possuem pessoas que dependem do seu dinheiro. Os nossos resultados. Algumas questões foram eliminadas devido aos critérios da pesquisa de validação do construto e foi identificado que existe uma relação negativa entre propensão ao endividamento e preparação financeira para a aposentadoria, que é uma das nossas hipóteses. A outra hipótese é que a preparação financeira para a aposentadoria impacta positivamente na percepção de bem-estar financeiro. Isso foi confirmado, foi a nossa segunda flecha com um fator mais forte, com 0,232, e a propensão ao endividamento impacta negativamente na percepção de bem-estar financeiro, numa intensidade de menos 0,567. Então, os resultados é que foram confirmados todas as nossas hipóteses de pesquisa. Realmente existe esse impacto negativo no bem-estar financeiro da propensão ao endividamento e a preparação financeira para a aposentadoria impacta positivamente na percepção de bem-estar financeiro. E quanto maior for o nível de endividamento, menor vai ser a sua preparação financeira para a aposentadoria. Nesse sentido, é ressaltado que os formuladores de políticas públicas elaboram programas sociais
que visem e apoiem esses idosos na gestão adequada dos seus recursos, da sua renda, visto que o endividamento é um problema de saúde pública. Aqui algumas referências. Gratidão. Então, muito obrigado, né? Eu agradeço muito pela apresentação do artigo. Sem demorar, eu vou passar para o pessoal do Adolfo para seus comentários. Bom, Tamara e demais integrantes do artigo, parabéns pelo artigo. É um artigo que, nos últimos anos, vem tomando muita relevância, essa temática, né, da gente tratar principalmente da questão da preparação financeira, da questão da aposentadoria e a questão do bem-estar, eu sei que a gente pode chamar financeiro em si. Gostei bem da forma que vocês trataram isso, das hipóteses e da pesquisa que vocês fizeram. Novamente, alguns comentários que eu vou fazer aqui é a intuito de tentar gerar, de certa forma, um debate para vocês, alguns questionamentos, ou que vocês, de certa forma, possam até me explicar alguns pontos que talvez não tenha entendido direito, mas com o intuito de contribuir depois para uma publicação definitiva dessa temática em si. Novamente, eu acho que vocês têm uma boa base de referencial teórico dos artigos bibliográficos que vocês pegaram, tanto nacional e internacional. Eu acho que é o caminho esse que vocês têm, acho que está bastante de robusto e caso surja um ou outro, ainda dá espaço para complementar em si. Os pontos que eu ia fazer aqui, principalmente, alguns pontos de ajuste aqui nesse primeiro ponto que vocês chamam de desenvolvimento do modelo teórico, eu ia te sugerir dividir em subtópicos quando você for terminar cada hipótese. Trata de uma temática, apresenta uma hipótese e termina um tópico. Começa outro subtópico, apresenta outra hipótese, para dar uma quebra, para a gente, de certa forma, dividir bem claramente o que é a sua informação, o que é a sua discussão, qual que é a sua hipótese, qual que é a complementação dessas outras discussões, quais é a outra hipótese, e assim por diante. Sugiro fazer essa quebra em subtópicos, justamente para separar essas hipóteses e a explicação e a discussão que vocês fazem. Gostei muito dessa construção desse seu modelo na figura 1, modelo teórico das hipóteses, a relação que vocês têm, e como vocês apresentaram a questão dos sinais esperados, acho que é válido e é importante. Vou sugerir para vocês, depois, um ponto que eu achei que talvez poderia entrar, mas talvez você já tenha uma explicação do porquê não foi colocado isso de certa forma. A questão de uma variável que tenta mensurar a educação financeira dessas pessoas. Não entendi, talvez vocês não quisessem essa variável em si, ou essa variável, de certa forma, não estava bem definida, ou vocês não entenderam bem essa construção. Eu queria saber se vocês chegaram a pensar em ter essa variável dentro uma pergunta sobre essas questões dentro do modelo, sobre a questão de educação financeira. Posso responder, professor? Pode, ficar à vontade. Esse da questão da educação financeira, a gente não colocou porque não era o objetivo, a gente estava tratando já do tema preparação financeira para aposentadoria, propensão ao endividamento e bem-estar financeiro. Então, a gente já estava com um questionário bastante longo. Então, eu fui uma das pesquisadoras que a gente saiu a campo para pesquisar, para ir pessoa por pessoa, para captar todo mundo, não ficamos somente na internet. Então, para ter uma maior aceitabilidade do público, se aumentasse ainda mais, aquele questionário ia se tornar inviável. E aí, você estava meio limitado pela questão do volume, então, do questionário, né? Sim, a gente já estava vendo que algumas questões iam cair por causa dos tratamentos, então a gente optou por não abordar a parte da educação financeira, para deixar para o posterior, mas sim, a gente colocou essa interrogação, ficou no ar, como seria importante. Agora, aproveitando, Wagner, quando li teu trabalho, eu pensei, nossa, a gente pode fazer uma parceria, juntando propensão ao endividamento, cesta básica e linkando ali. Acho super interessante, e também unindo, né, professor, como o senhor disse, ali a parte da educação financeira, acho que os 3 temas, eles dão margem para um novo artigo e bem interessante. Ok, Tamara, acho que você tirou essa dúvida, e eu sugeri aqui depois, ao longo do texto, eu vi depois um artigo que trata, na Holanda em si, eles desenvolveram, de certa forma,
um instrumento lá que relaciona a questão do planejamento da aposentadoria e a questão financeira das pessoas, que não sei se vocês depois viram, está aqui no texto que eu fiz os comentários, se você quiser depois eu mando para vocês sem nenhum problema. Acho que vale depois dar uma olhada, talvez, nesse trabalho, até para comparar outros países, outras regiões em si. Outro aspecto que talvez não ficou muito claro, acho que aqui passou batido, vocês falam que eram residentes do Brasil, mas num detalhe no método, quais principais regiões vocês pegaram, se todas as regiões do Brasil, se foi determinada região específica, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Acho que falta detalhar um pouquinho isso aqui no trabalho, nesse aspecto em si, as regiões. E aí, quanto tempo vocês demoraram para fazer toda essa coleta, todas as entrevistas, né? Começamos, sei lá, em março, terminamos em novembro, sei lá, dá uma delimitação de tempo simples, explicar o tempo que decorreu todo esse processo de entrevista das pessoas em si. Detalhes para complementar, porque pode surgir depois questionamentos lá para frente sobre esses aspectos em si, né? Esclarecendo, professor, foram todas as regiões, eu não estou com o número exato aqui, mas, se não me engano, 12 capitais e 25 cidades do interior. É uma pesquisa bem grande e gastou aproximadamente 5 meses. Então, por favor, detalhe isso na parte da metodologia, que é importante, até para mostrar... A gente saiu cortando por causa do tamanho do artigo aceito no evento, mas a versão que a gente está preparando para tentar uma revista tem esses detalhes. Show, beleza. Eu vi que vocês fizeram... Eu não sou especialista na parte de pesquisa server, mas pelo que eu conheço, eu vi que vocês fizeram toda a validação dessa parte de confiabilidade, no dimensionalidade do construto, ok, parabéns para isso. Uma outra dúvida que eu ia perguntar, vocês utilizaram algum software na questão da validação das variáveis? Sim, a gente usou o Amos e o SPSS. Põe aqui também na metodologia, por favor, não deixa passar isso em branco, não. Põe aqui, eu sei que teve corte, tudo bem, mas coloca lá, não deixa passar, não. E deixa eu ver se tem mais algumas coisas. E aí é um questionamento meu, e eu quero que talvez vocês possam me explicar melhor ou não. Se vocês chegaram a pensar em fazer uma análise cluster na hora de dividir as amostras e agrupar, ou não era a ideia sua fazer esse questionamento dessa modelagem em si? A proposta não era fazer em clusters, professor, era mesmo o indivíduo em si, e não ele em grupo. Tá, não, perfeito. Acho que, da minha parte, era isso, que eu tinha para fazer alguns questionamentos, algumas dúvidas. No mais, parabéns ao grupo, o trabalho, assim, tem um grande potencial, vão em frente aí, e parabéns novamente, viu, pela aprovação também aqui no Congresso. Muito bem. Obrigado, professor Rodolfo, pelas suas considerações. Acho que faltava só um minutinho. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Vocês não pensaram em incluir pelo menos uma variável sobre o número, quantidade de dependentes, pessoas dependem desse pessoal idoso, porque vocês destacam de fato, né, que a maior parte deles, né, eles têm pessoas na família que depende dessa renda. Eu acredito uma pessoa aposentada que tem um salário de R$1.000 ou R$1.500, então, números de dependentes poderia estar afetando o bem-estar dessa pessoa, né? Principalmente se essas pessoas trabalham ou não trabalham. Professor, tinha essa questão ali no questionário, a gente só não abordou talvez nessa parte, mas na versão final, como disse a professora Kelmar, tem a quantidade de dependentes, tem se ele depende ou tem pessoas que dependem dele, qual é a quantidade, se trabalham, se não trabalham, qual é a profissão, se não trabalhavam antes ou se estão trabalhando ainda, além da aposentadoria, tem esse detalhe. Sim, é muito bom, né, analisar esses detalhes, porque realmente o número de dependente, você pensa, a pessoa está recebendo 2.000 de salário mínimo, de salário, né? E tem filhos, tem neto dependendo desse recurso, isso com certeza vai afetar o bem-estar, né? Mas no mais é só esse comentário que eu ia fazer, não sei se alguém mais queria fazer mais algum comentário. Então, parabéns. Pode falar, Letícia. Tamara, isso é uma curiosidade. Não sei se no questionário de vocês tinha alguma pergunta relacionada a se as pessoas entrevistadas elas tinham essa percepção da necessidade de ter uma educação financeira, se elas sabem o que é isso, né? Porque a gente fala muito sobre isso, mas muita gente não sabe nem o que é educação financeira, né? Então, vocês chegaram a investigar isso ou pensam em fazer isso no trabalho futuro?
Oi, Letícia. Não, a gente não tinha questões de educação financeira, porque esse não era o propósito, mas para posteriormente, para novas publicações, sim, a gente cogita essa possibilidade. Então, seria bacana, né? A ideia, o trabalho já é muito bacana, né? A ideia é muito bacana e precisa ser discutido mesmo, né? A população está envelhecendo e está sendo esquecida, né? Então, e a gente fala muito de educação financeira para os jovens, mas esquece que os adultos, os idosos também precisam, têm essa necessidade, né? Parabéns. Muito bem, muito obrigado. Eu vou apresentar o último trabalho dessa sessão, né? Que é um ensaio teórico da crise da Covid-19 e mercado acionário, evidências da relação volatilidade, hipótese de mercado eficiente e com o circuit breaker. Eu vou compartilhar, não sei quem está presente para assistir, a Letícia, né? Você que vai apresentar? Você prefere passar o vídeo ou você vai apresentar? Tá bom, vou passar o vídeo. Bom dia. Nosso trabalho se intitula Ensaio Teórico Crise da Covid-19, Mercado Acionário e Evidências da Relação da Volatilidade com a Hipótese do Mercado Eficiente e com o Circuit Breaker. Os autores somos eu, Letícia, aluna de doutorado do Centro de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de Ciências Econômicas na Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Antônio Arthur de Souza, que é meu orientador. Na introdução, a gente começa datando a oficialização da pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde, que serve como referência para as ações que foram tomadas a partir de então. Bom, vários países adotaram estratégias de enfrentamento da pandemia para conter o avanço rápido da contaminação pelo coronavírus, e isso acabou resultando num prolongamento do retorno às atividades profissionais que nesse momento haviam sido interrompidas totalmente ou parcialmente. E, em função disso, várias pessoas que tinham algum tipo de investimento em algum tipo de ativo acabaram liquidando seus ativos, seja para gerar renda, porque muitos deles tiveram que parar suas atividades profissionais, outras perderam seus empregos, e os grandes investidores liquidaram em função do medo e da incerteza que eles sentiram em relação ao mercado e a todo o contexto da pandemia. E essa liquidação em massa dos ativos acabou gerando uma forte queda dos preços das ações nos mercados acionários, e no Brasil, nos Estados Unidos, houve o acionamento do Circuit Breaker no mês de março de 2020 para tentar conter a alta volatilidade em função disso. Nesse sentido, a pergunta de pesquisa proposta por esse estudo existiu relação entre a volatilidade do mercado acionário com a hipótese do mercado eficiente e com o Circuit Breaker no período inicial da declaração da pandemia da Covid-19? Para responder essa pergunta, o objetivo proposto foi realizar uma revisão da literatura relativa aos efeitos da crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19 nos mercados acionários, considerando as relações da volatilidade com os preços com a hipótese do mercado eficiente e o acionamento dos circuit breakers. Bom, no referencial teórico, a gente fez 4 subdivisões para tratar, né, dos temas selecionados. A primeira fala, a gente apresenta estudos que evidenciam o impacto da Covid-19 nos mercados acionários em todo o mundo. A segunda subseção analisa se existe a relação entre a crise da Covid-19 e a volatilidade dos ativos, principalmente nesse período aí do início de 2020. A terceira subseção discute a relação da hipótese do mercado eficiente com a volatilidade dos ativos. E a quarta subseção analisa se realmente o circuit breaker é efetivo no controle da volatilidade e se isso aconteceu durante esse início da crise da Covid-19. Esse estudo está mais com perfil de revisão da literatura do que de ensaio teórico, é bom deixar isso registrado aqui, a gente precisa corrigir isso. E no método de pesquisa, nós fizemos busca em artigos dessas plataformas, através de critérios por temas e palavras-chave, que são esses que a gente descreve aqui.
Foram selecionados artigos a partir do ano de 2020, que é a data de referência da oficialização da pandemia, mas a gente também recorreu a alguns estudos e alguns livros que datam de anos anteriores, a exemplo dos trabalhos de Fama e de Schiller sobre o mercado eficiente, que são extremamente atuais, né? Então eles são importantes nessa nossa discussão. Foram recuperadas inicialmente 168 referências em inglês e português, das quais nós selecionamos 65 artigos de periódicos, 2 livros, 5 sites institucionais e um trabalho do Congresso da USP de 2020. Essa limitação foi feita em função do número de páginas que a gente tinha para escrever o artigo para o CMEAD. Como resultados, houve a identificação nos trabalhos analisados da relação direta entre a crise da Covid-19 e a volatilidade do mercado acionário, principalmente no ano de 2020, e essa relação foi sustentada justamente pela divulgação das notícias sobre a Covid, sobre os casos de diagnóstico e óbitos, sobre as restrições e medidas de confinamento, que provocaram muitas incertezas, muitas inseguranças e medos em toda a sociedade e também nos investidores, que acabaram se deixando ser influenciados por essas reações, vamos dizer, não racionais, e que resultaram em fortes quedas dos preços das ações e, consequentemente, altas volatilidades. Essa relação também pode ser explicada pela hipótese do mercado eficiente, uma vez que estavam disponíveis no mercado, além das informações de dados históricos e econômicos dos ativos, especificamente das ações, também muitas informações sobre a pandemia. E essas informações, especificamente da crise pandêmica, refletiram-se no estado de medo e incerteza dos investidores, que acabaram tomando decisões que levaram a retornos anormais das ações. Em relação às evidências sobre a efetividade do circuit breaker no controle da volatilidade, os estudos identificaram, na verdade, que o circuit breaker ele acabava gerando uma função contrária ao que ele foi concebido, que foi gerar o efeito magnético, que na verdade aumenta a volatilidade dos ativos. E como conclusão, nós podemos afirmar que foi verificada uma relação direta entre a volatilidade dos ativos e a hipótese do mercado eficiente. A literatura questiona essa efetividade do circuit breaker no controle da volatilidade, mas não se pode afirmar que não existe essa efetividade, até porque o mecanismo do circuit breaker ele raramente é usado. Então, são necessários novos estudos empíricos para realmente atestar o grau da sua efetividade. A contribuição desse nosso trabalho serve para alertar investidores, analistas de mercados e pesquisadores da área de finanças sobre a importância de se manter a racionalidade nas decisões de investimento em tempos de crise para evitar altas volatilidades e consequentes perdas, né, de investimentos que podem ser reparáveis no curto e médio prazo. E como sugestão de estudo futuro, seria interessante analisar o desempenho financeiro das empresas da B3 nos períodos pós-pandêmico e durante a pandemia, e verificar como esses desempenhos se comportaram durante uma crise econômica, uma vez que esse tema ele já é muito estudado em países da Europa e dos Estados Unidos, mas em países da América Latina, como o Brasil, ainda tem poucos estudos nesse sentido. Aqui são apresentadas algumas das referências que foram as que apareceram aqui nessa apresentação. As outras todas estão descritas no artigo, e nós agradecemos a atenção. Vamos lá. Passar para o professor Adolfo, né, para fazer suas considerações. Bom, primeiramente, Letícia, parabéns pelo trabalho junto acho que é o seu orientador, eu não sei se é um trabalho de disciplina que foi feito, mas parabéns. Oi, desculpa? O Antônio Arthur é meu orientador. É um tema bem recente, que a gente já sabe o que é circuit break, vem sendo discutido, só que é uma discussão que a gente pode entender bem recente sobre essa questão da efetividade dele ou não. Já existem alguns estudos que tratam disso. Bom, eu não preciso nem falar, esse levantamento que vocês fizeram, vocês trouxeram muitos artigos extremamente recentes, atuais, principalmente de 2020, 2021 e 2022. Então, acho que vocês têm informações
bem frescas e atuais de artigos que estão tratando dessa temática. Então, acho que vocês têm bastante material para explorar e aprofundar bastante a discussão ainda. Eu sei que 15 páginas, 16 páginas a gente precisa cortar e limitar, e fica faltando, às vezes, alguma coisa. O que eu ia trazer algumas sugestões aqui é para vocês pensarem e talvez até aprofundarem alguns pontos em si. Principalmente aqui na parte da metodologia, eu acho que no 3.2, que vocês falam da correlação de crise, ser específica da Covid e volatilidade dos ativos, eu acho que vocês poderiam até dentro dessa temática explorar quais são as formas, usualmente, que o mercado trabalha para a mensuração de volatilidade dentro de um período de crise. E aí vocês podem até criticar e trazer as vantagens e desvantagens dessas medidas de volatilidade até então muito usadas pelo mercado. Eu acho que vai trazer até um aprofundamento melhor para vocês verificarem se dentro dessa crise da Covid-19 foram utilizadas métricas corretas ou não para tentar mensurar essa volatilidade dos ativos. Acho que seria importante vocês trazer essa discussão dentro também desse item 3.2. Acho que agregaria bastante já do que vocês já levantaram em si. Legal, extremamente importante vocês trouxeram a questão da hipótese do mercado eficiente, que é o que vai sustentar muitas das discussões, a existência ou não desse mercado, né? A gente sabe que essa hipótese é muito mais teórica, mas é discutida muito variações e temáticas em cima disso, acho que é extremamente relevante. E aí alguns pontos que eu acho que talvez vocês tenham muito mais espaço para trazer discussões e aprofundar muito o trabalho. É nessa questão da efetividade do circuit break, nesses elementos. Eu acho que vocês têm caminho para trazer uma discussão, lógico, vocês estão focando mais Brasil aqui, trazer uma discussão sobre todo o método de construção do circuit break aqui no Brasil. Tem uma diferença entre o modelo circuit break americano e do modelo brasileiro, acho que vale vocês trazerem essas discussões, trazerem justamente as vantagens e desvantagens de outras pesquisas que já trataram do circuit break, seja Brasil ou internacional. Eu acho que esse ponto é importante, até para a gente ver como que dentro dessa construção do modelo, o nosso mercado pode ser diferente em relação a entender volatilidade de outros mercados, pela própria forma que a gente utiliza a ferramenta. Eu acho que é importante. E aí que eu falei, pode resumir num quadro esse comparativo de vantagens e desvantagens dos principais estudos que a gente encontrou sobre o circuit break como um todo, né? Eu acho que é importante. Falando dessa questão da construção do método, tem um trabalho, depois até, se vocês quiserem, eu passo, me fugiu o nome dele, o sobrenome dele é Romano, é brasileiro, ele trabalha, não sei se na CVM ou no Bacen. Ele fez um estudo justamente sobre essa regulação do mercado de capitais do Brasil e volatilidade baseado no circuit break. Pode ser que auxilie vocês bastante nessa temática de tentar aprofundar aqueles pontos que eu comentei ali do circuit break. Bom, outras dúvidas que eu tinha, como você falou que fez um ensaio teórico, né, mais por uma revisão, o modelo do CMEAD não pede uma metodologia específica no artigo que vocês submeteram. Mas aí você comentou da própria metodologia no vídeo, você já me tirou algumas dúvidas que eu queria te perguntar. Como é que vocês fizeram essa revisão? Em quais locais? Que ferramenta? Que tipo de filtragem vocês fizeram? Você deu uma breve explicação, já me tirou algumas dúvidas sobre esse ponto. Acho que, quanto a isso, ok. Eu acho que na discussão do trabalho, o item 4 que vocês trazem, eu acho que vocês podem abranger e propor formas de melhorar a questão do próprio circuit break através do formato e desse efeito magnético que ocorre, ou seja, quais mecanismos seriam interessantes para tentar minimizar esse efeito magnético nos agentes de mercado, e quais seriam os melhores índices de volatilidade para analisar momentos atípicos que até então não é adequado para o circuit break. Eu acho que vocês poderiam abranger também propor, né? Na verdade, sim, vocês estão fazendo uma proposição, vocês não estão querendo inovar, vocês estão fazendo possíveis preposições para melhoria, né? Para formas de análise diferentes, né? Ou seja, ou tentar criar um novo mecanismo, uma nova forma de tentar, de certa forma, trazer essa discussão de que forma que a gente consegue, em determinados momentos, entender se esse índice de volatilidade é realmente correto para analisar, né? Acho que seria importante também trazer essa discussão. E, por último aspecto, eu acho que, assim, até pelo que eu dei uma lida, no mercado americano, recentemente, eles criaram uma nova ferramenta lá chamada Limit Up, Limit Down,
chamada LUMD, que é basicamente o seguinte, ele é uma ferramenta, mas ele é composto por um comitê operacional específico, independente, que é composto pelos principais representantes da administração dos mercados organizados financeiros nos Estados Unidos. E aí, qual que é a ideia dessa ferramenta aí que eles fazem? É basicamente utilizar a própria faixa de preço de algumas ações para verificar se elas estão com uma volatilidade atípica ou não, ou extraordinária. Essa faixa de preço de ações são os últimos minutos, eu não lembro agora quantos minutos, de negociação dela no mercado, para entender se efetivamente ela está saindo de uma volatilidade atípica ou extraordinária por algum momento ou não. É uma outra forma de ferramenta para mensurar a volatilidade que eles criaram, para entender sem a utilização do circuit breaker. Talvez vocês podem abranger, abordar essa metodologia que o governo americano colocou lá. Não sei se seria mais adequada para o mercado brasileiro, mas trazer essa discussão dessas inovações, essas diferenças que estão sendo colocadas nessa discussão que a gente tem sobre a questão da volatilidade nos mercados. E aí tem um porém, o nosso mercado não é um mercado desenvolvido, a gente tem um mercado em desenvolvimento, então a gente tem muitas assimetrias informacionais que, de certa forma, prejudicam muito as negociações. E isso, de certa forma, pode ser fatores que podem, de certa forma, auxiliar o andamento do mercado, as inovações que o mercado pode trazer. Okay? Acho que, assim, o que eu poderia tentar contribuir é dar algumas ideias, assim, alguns questionamentos para vocês pensarem futuramente como vocês podem conduzir esse artigo futuro. Obrigado, Rodolfo. Não sei se você queria acrescentar alguma coisa, Letícia, para um comentário. Primeiro, eu agradeço a atenção de vocês e as contribuições. Realmente tem muito pano para manga, né? Dá para fazer muita coisa aqui ainda nesse trabalho. E a questão que eu queria, que eu apontei lá na apresentação, é porque o artigo inicialmente seria um ensaio, mas realmente, até pelo feedback que eu recebi dos avaliadores do SEMEAD, é que realmente ficou claro que ele está mais com cara de uma revisão mesmo. E tanto é que faltou essa metodologia no artigo original, né? Por isso que eu quis colocar lá na apresentação e aí detalhar mais essa questão da metodologia que foi usada, e eu achei interessante também essa questão de atualizar mais a situação, né? Discutir mais sobre o circuito breaker, porque na minha cabeça, eu fiquei muito focada na parte de volatilidade com a hipótese do mercado eficiente. O circuit breaker, para mim, ficou como secundário, mas eu acho que ele tem, pelo que eu vi de manhã, eu estava participando da sessão de Sapiens, e agora você também falando isso, ele também tem, eu acho que é um assunto que é passível, um tema passivo de também ser melhor desenvolvido, né? Então, eu agradeço. Sim. Obrigado, Letícia, pelos seus comentários. Eu acho que foi o último trabalho que a gente teve. Temos 5 minutinhos, né, para terminar a sessão. Queria, se alguém tiver algum comentário, alguma colocação sobre os trabalhos que já foram apresentados, né? Vamos deixar esses últimos minutos. Quem quiser acrescentar algum comentário, de modo geral, sobre essa sessão, fique à vontade. Queria lembrar vocês, né, de avaliar esta sessão, né, pelo link que eu postei. E no final, vou postar o último link, né, no final da sessão, para visitar, né, o nosso networking. Algum comentário, pessoal? Fique à vontade para comentar. Eu tenho só uma dúvida, acho que é para a Tâmara, que é do segundo artigo. Do terceiro, né, Tâmara? É isso? Pronto, Tâmara, porque eu já fiz também um artigo de survey, e uma das grandes indagações que as pessoas me fizeram, depois mesmo do artigo publicado em revista e tudo, foi pelo questionário. Porque as pessoas querem replicar, querem aprimorar, até mesmo para dar validade ao questionário. Eu fiquei na dúvida, o seu artigo, ele traz o perfil, quase 2 páginas do perfil, e não trouxe o questionário. Teve algum motivo de não trazer? É questionário próprio, não é? Vai ser disponibilizado na revista para que a gente possa replicar ou até aprimorar, validar o questionário? Oi, Isaac, não foi disponibilizado por causa da quantidade de páginas. O SEMEAD, ele limitou e o questionário era bem extenso, por esse motivo que a gente não disponibilizou.
Então, assim, por experiência própria, o que eu aconselho é que, se não for algo que vocês tenham assim, algum tipo de propriedade, de segredo, com relação ao questionário, vocês possam disponibilizar na versão de revista, porque até hoje, eu achei que em 2014, até hoje ainda recebo e-mails de pessoas pedindo questionário para que possam replicar. Então, porque esses questionários são muito importantes para até mesmo dar validade àqueles construtos que estão sendo analisados. E parabéns para você e para os demais autorizados dos trabalhos muito bons. Isaac, complementando, na verdade, as 3 escalas que estão nesse artigo, nesse meio tempo em que o artigo foi avaliado no CMEAD, elas já foram publicadas, tá? Não esse artigo, mas os artigos de construção das escalas, porque fomos nós que desenvolvemos o questionário e nós construímos artigos separados para o desenvolvimento da escala que seria usada nesse artigo. Então, a escala de preparação financeira para aposentadoria está publicada no Journal Behavior Experimental Finance, e a escala de bem-estar financeiro está publicada na International Journal of Bank Marketing. Tá? E a terceira escala, que era a escala de propensão ao endividamento, ela também é do Bank Marketing, de 2 outros autores brasileiros. Então, na verdade, as 3 escalas que estão nesse artigo, elas estão disponíveis já como escalas, com toda a teoria de validação de escalas em outros journals, assim, que seria melhor de citar, inclusive, do que esse artigo, no caso. Porque daí tu já cita o artigo original que desenvolveu a escala. Aí, no caso, no artigo, ele vem trazendo essas informações, né, do CMEAD? É que no artigo do CMEAD a gente escreveu que a escala ainda não era publicada. Entendi. Porque a gente ainda não tinha conseguido a aprovação dos artigos que deram origem às escalas, porque o questionário foi desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa, então a gente produziu os artigos específicos de construção das escalas e os artigos de relacionamento entre as escalas. Então, esses 2 de construção da escala, nesse momento, já foram publicados, então, essa versão do artigo que diz que ainda não publicadas foi em função da data que submetemos ao CMEAD. Mas eu vou olhar os artigos lá para eu ter essas... Obrigado. Muito bom, pessoal. Então, em nome do CMEAD, queria agradecer a todos, né, pela participação, parabéns a todos pelos artigos aprovados, e eu espero que essa sessão, né, fornecer bastante dicas ou contribuições para a melhoria desses trabalhos, né, porque o papel do Congresso é isso mesmo, você faz o trabalho, o artigo está aqui apresentado no Congresso para receber críticas, né, de terceiros, né, contribuições, né, para melhorar em futuras publicações. E o Congresso é importante também, né, para fazer conexões, né, e eu vejo que alguns trabalhos estão muito ligados, principalmente. Então, é o momento de vocês fazerem contatos, né, com outros congressistas para poder desenvolver pesquisas, né, mais na frente, ou contribuições, né. Então, o Congresso é isso. Eu desejo um bom Congresso a todos, né, e se vocês pudessem acessar, não esquecem de avaliar essa sessão, e dar uma passada na sala do networking, né, para conversar com o pessoal lá, tá bom? Eu agradecer muito a todos, muito obrigado, professor Rodolfo, né, pelas suas valiosas contribuições, né, eu acho que foi muito bom para que essa sessão fosse bem proveitosa. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, ao professor do Terval, parabéns a todos, bom congresso ainda finalizando aí, uma boa tarde a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado, professor do Terval e Rodolfo. Parabéns a todos. Um abraço. Obrigado. Um abraço.